Capítulo 4. Outra vez esse som ruidoso. Telefone, Mônica. Carino escuta. Presinto algo. Num dos dias seguintes, por volta das 22 horas, estava diante do gravador de som, ligando e desligando quando, subitamente, percebi aquele som ruidoso que já me era tão familiar. Colocara os fones auriculares e escutava vozes e ruídos a princípio fracos, mas que pouco a pouco começaram a se desdobrar, numa daquelas irradiações especiais de inteligência desconhecidas e invisíveis. Percebia vozes, sons, música, comentários, até que ouvi tocar o telefone na sala do andar térreo, o que bruscamente me trouxe à realidade. Aborrecido, tirei os fones, deixei o aparelho ligado continuando a gravação e desci a passos largos a escada, seguido de perto por Carino, o nosso cão. Era a minha mulher que me telefonara. Falei-lhe rapidamente da gravação que estava fazendo no momento. Ela queria saber pormenores e fazia perguntas. Mas eu tinha a impressão de estar sentado sobre agulhas, inquieto e receoso de que a gravação pudesse repentinamente ser interrompida. A certa altura, minha atenção foi desviada para o estranho comportamento de Carino que, de súbito, contrariamente a seus hábitos, havia se retirado de mansinho da sala, disparando escada acima. Após alguns instantes, no quarto situado acima da sala onde eu me encontrava, pôs-se a fazer ruídos com a cadeira colocada à frente do aparelho. Todos esses ruídos, naturalmente, deveriam ser gravados na fita. Desliguei rapidamente o telefone e subi preocupado a escada, de volta ao sótão. Carino estava sentado na cadeira, abanando alegremente a cauda. Levei-o dali para a cama, coloquei os fones auriculares, atentamente, comecei a auscultar. As interferências aumentaram de volume, e percebi apenas alguns fragmentos de palavras confusas e a irradiação parou. O que descrevo agora, descobri-o somente mais tarde, após várias auscultações da fita magnética. Houve 2 toques de timbales, depois uma voz oprimida de homem disse: "Telefone, Mônica." Continuei a escutar concentradamente. Seguiu-se o momento em que tocou o telefone e eu tirei ruidosamente os fones auriculares. Assim que os coloquei na mesa, a irradiação foi bruscamente interrompida. Escutasse então o barulho que fiz ao sair correndo do quarto. O telefone toca mais uma vez, percebesse o rumor de uma porta fechando-se e depois silêncio total. Da minha conversa no telefone na sala do andar térreo não se ouve nada. Escutasse apenas o leve ruído de rotação da fita. Minha conversa com Mônica deve ter durado cerca de 6 minutos. Em seguida, ouve-se o ruído de minha entrada no quarto e da colocação dos fones auriculares. Simultaneamente intercalasse novamente aquele som ruidoso vibrante. A irradiação continua, sem nada apresentar de compreensível. Finalmente, desaparece o som ruidoso, e eu desligo o aparelho. Mais tarde ocorreu-me a ideia de escutar o que se passará durante os 6 minutos em que falei com minha mulher no telefone, embora, como já disse, no momento em que tirei os fones auriculares, o som desaparecera, o que me fez deduzir que a irradiação fora interrompida. Não obstante, escutei também essa parte da fita magnética. A princípio ouvi um som muito alto, que interpretei como a expressão Carino. Involuntariamente, lembrei-me do estranho comportamento de Carino e então tomei a examinar atentamente a fita. Depois da palavra Carino em timbre agudo, reinou completo silêncio durante 2 minutos, exatamente. Então uma agradável voz masculina começou a cantar baixinho, aliás, sem palavras, a primeira estrofe de Volare, uma canção italiana muito conhecida. Muito a propósito, pensei comigo, pois se alguém pode voar, devem ser vocês, meus amigos invisíveis. "Ah, Carino", murmurou repentinamente uma voz de homem, e logo a seguir se ouve Carino subir a escada. O ruído de suas patas torna-se cada vez mais intenso e no momento seguinte Carino abre a porta encostada. "Carino, de Amanzil, tu me escutas?", pergunta uma amável voz de homem a meio tom. O cão pula sobre a cadeira, que bamboleia com estrépito.
Carino, aqui está o aparelho. A voz ressoou novamente no silêncio do quarto e então se ouve nitidamente a pergunta: Carino, tu me conheces? Como resposta, Carino pôs-se a fungar, como se quisesse umedecer a garganta. O diálogo não pôde prosseguir, pois nesse instante eu subia a escada ruidosamente, e abrindo precipitadamente a porta corria em direção à mesa, pondo Carino sobre a cama e colocando os fones nos ouvidos. Logo se fez ouvir o som ruidoso. É uma vivência convincente e animadora poder ouvir a gravação outra vez, e mais uma vez, e sempre. Quanto mais recebia as vibrações sonoras e as palavras dos meus amigos invisíveis, mais alegre e tranquilo me tornava. Aqui, enfim, encontrei a segurança íntima que me fez pressentir que tudo isto representava apenas um modesto princípio de futuras ocorrências extraordinárias e inimagináveis.